A China, um país de contrastes e de uma escala que muitas vezes desafia a compreensão, é hoje um verdadeiro palco para megaprojetos que beiram o impossível. É um lugar onde a engenharia parece não conhecer limites, onde maravilhas arquitetônicas se erguem do chão e onde a tecnologia avança a passos largos, com drones, inteligência artificial e robótica a redefinir o que é possível. Mas, para entender a China do futuro, precisamos mergulhar em alguns dos seus projetos mais ousados, e não há lugar melhor para começar do que Chongqing. Chongqing é, sem dúvida, a cidade impossível. Imagine uma metrópole com mais de 30 milhões de pessoas, construída num terreno que desafia qualquer lógica, montanhas íngremes e a confluência de dois rios gigantes, o Yangtze e o Jialing. A cidade parece uma amálgama de camadas, com edifícios grudados nas encostas, autoestradas elevadas que se entrelaçam como teias de aranha e pontes, e túneis que cortam a paisagem em múltiplos níveis. Caminhar por Chongqing é ter a sensação de estar dentro de um filme futurista ou de um jogo cyberpunk, com a complexidade urbana a cada esquina. Um dos exemplos mais icônicos dessa engenhosidade é o metrô de Chongqing, conhecido como Haiyu Transit. Em qualquer outra cidade, o metrô correria por túneis subterrâneos ou sobre viadutos convencionais. Mas em Chongqing, a falta de espaço levou a soluções criativas. A estação Liziba é o caso mais famoso. Os trilhos do metrô atravessam um edifício residencial. Sim, você ouviu bem. O trem passa pelo meio de um bloco de apartamentos, com os moradores vivendo acima e abaixo da linha férrea. É uma imagem surreal, que mostra como a cidade se adapta e encontra maneiras de funcionar, mesmo com as maiores restrições de terreno. Mas Chongqing não é apenas sobre infraestrutura. É também um polo de robótica e inteligência artificial. A cidade está na vanguarda da fabricação de robôs, tanto os humanoides, que parecem saídos de filmes de ficção científica, quanto os industriais, que otimizam a produção nas fábricas. Universidades como a Universidade de Chongqing e a Universidade de Ciência e Tecnologia são centros de pesquisa e desenvolvimento, atraindo talentos e investimentos. Feiras tecnológicas em Chongqing exibem os mais recentes avanços em IA, cidades inteligentes e, claro, robótica. Os robôs bípedes, por exemplo, estão se tornando cada vez mais sofisticados e acessíveis. Equipados com sensores avançados, visão computacional e capacidade de processamento em tempo real, eles podem interagir com o ambiente de formas complexas. E a previsão para o futuro é ainda mais ousada. Em 5 a 10 anos, espera-se que a produção em massa torne esses robôs comuns, capazes de interagir de forma fluente, reconhecer emoções humanas e até mesmo atuar como companheiros românticos. A China está a moldar um futuro onde a linha entre humanos e máquinas pode se tornar cada vez mais tênue. E para fechar a nossa visita a Chongqing, não podemos deixar de falar do Raffles City Chongqing. Este complexo é um verdadeiro ícone arquitetônico, uma prova da ambição chinesa. 8 arranha-céus, inspirados no formato de velas de navio, uma homenagem à rica história portuária da cidade, são conectados por uma ponte horizontal gigante, apelidada de The Crystal. Esta ponte não é apenas uma estrutura de ligação. Ela abriga jardins, piscinas, restaurantes e um mirante espetacular com piso de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da confluência dos rios Yangtze e Jialing. À noite, o Raffles City se transforma, com um sistema de iluminação LED que envolve todo o complexo, proporcionando espetáculos de luzes sincronizados que pintam o céu de Chongqing. É um espetáculo de engenharia e design que ilustra perfeitamente a visão da China para o futuro. Grandiosa, inovadora e sempre um passo à frente. A China é um lugar onde o extraordinário se tornou rotina, onde a visão de um futuro tecnológico e ambicioso é construída dia após dia. E Chongqing, com suas montanhas,
rios, metrôs que atravessam edifícios e robôs que prometem revolucionar nossa interação. É apenas o começo dessa jornada por um país que não para de nos surpreender. A China, como vimos em Chongqing, não constrói apenas estruturas colossais. Ela as integra ao ambiente de formas surpreendentes. Essa filosofia de coexistência entre o construído e o natural é evidente em projetos que parecem desafiar a própria gravidade. Um exemplo notável disso é o complexo 1000 Árvores de Xangai, ou Shanghai 1000 Trees, que redefiniu a ideia de arquitetura verde. Imagine uma montanha urbana, coberta por uma profusão de árvores e plantas, como se a natureza tivesse reclamado seu lugar em meio ao concreto. É exatamente isso que este projeto representa. Em vez de uma fachada plana e sem vida, o edifício apresenta jardins suspensos que se elevam em diferentes níveis, criando uma paisagem vertical exuberante. A filosofia por trás do 1000 Árvores é que a arquitetura não precisa ser algo separado da natureza, mas sim coexistir com ela, beneficiando-se mutuamente. A estrutura é projetada para abrigar centenas de árvores e milhares de plantas, cuidadosamente selecionadas para florescer em diferentes estações. Isso significa que a paisagem do edifício está em constante transformação, oferecendo uma experiência visual dinâmica ao longo do ano, desde a primavera florida até o outono com suas cores quentes. Não é apenas um prédio, é um ecossistema projetado, um pulmão verde em uma das maiores metrópoles do mundo. Mas a engenhosidade chinesa não se limita a integrar a natureza no urbano. Ela também busca superar os desafios impostos pela geografia do vasto território. Em regiões montanhosas, onde rios serpenteiam por vales profundos, a navegação pode ser um problema. É aí que entra o elevador de barcos de Guiguan, uma peça de engenharia hidráulica que parece saída de um filme. Localizado no rio Wu, esta infraestrutura permite que embarcações superem grandes diferenças de altitude, algo que seria impossível de outra forma. O processo é fascinante. Em vez de eclusas que exigem uma série de comportas, o elevador de barcos utiliza um túnel escavado nas montanhas, que leva a um canal artificial. Dentro desse canal, uma câmara de água gigante tem a capacidade de subir ou descer, transportando navios de um nível para outro. É como um elevador gigante para barcos. Este sistema não apenas agiliza o transporte fluvial, mas também conecta regiões que antes estavam isoladas, impulsionando o comércio e a comunicação. É uma solução elegante para um problema complexo, mostrando como a China utiliza a engenharia para moldar seu ambiente e facilitar a vida de sua população. Outro espetáculo de tecnologia que a China domina são os shows de drones. Esqueça os fogos de artifício tradicionais. As cidades chinesas, como Xangai, Shenzhen e Wuhan, estão substituindo as explosões barulhentas por coreografias aéreas de tirar o fôlego. Centenas, por vezes milhares, de drones luminosos voam em perfeita sincronia, formando imagens e animações complexas no céu noturno. A tecnologia por trás desses espetáculos é impressionante. Cada drone é equipado com GPS de alta precisão, permitindo que sua posição seja controlada com exatidão milimétrica. Algoritmos de voo autônomo garantem que eles sigam rotas predefinidas sem colisões, enquanto um software centralizado coordena todo o balé aéreo. Um computador traduz designs 3D em instruções de voo para cada drone, transformando o céu em uma tela gigante. O que começou com figuras simples, como logotipos ou números, evoluiu para animações complexas e narrativas visuais que contam histórias. É uma fusão de arte e engenharia que redefine o entretenimento noturno e demonstra o domínio chinês sobre a tecnologia de drones. Para aqueles que buscam uma experiência mais imersiva e natural, a China também oferece o Chimelong Ocean Kingdom. Este não é apenas um parque temático marinho. Ele abriga o maior aquário do mundo, uma verdadeira maravilha que celebra a vida oceânica. Localizado em Zhuhai,
parque é um universo de áreas temáticas inspiradas no oceano, com atrações emocionantes e montanhas russas de tirar o fôlego. A joia da coroa do Chimelong Ocean Kingdom é, sem dúvida, seu tanque gigantesco, lar de tubarões-baleia. Estes são os maiores peixes do planeta, podendo atingir até 18 metros de comprimento, e nadam graciosamente ao lado de milhares de outros peixes, arraias e diversas espécies de tubarões menores. A experiência de ver essas criaturas majestosas de perto é inesquecível. O aquário não é apenas um local de entretenimento, é também um centro de pesquisa e conservação, contribuindo para a compreensão e proteção da vida marinha. A China, novamente, demonstra sua capacidade de construir em escala monumental, seja para a engenharia urbana, a tecnologia de ponta ou para criar espaços que conectam as pessoas com as maravilhas do mundo natural. É um país que parece não ter limites para a ambição e a inovação. A China, com sua visão de futuro e a audácia em projetos de engenharia, nos leva agora a explorar as infraestruturas extremas e os megacentros urbanos que definem seu cenário em constante evolução. Uma das maiores proezas de engenharia do país é, sem dúvida, a ferrovia Qinghai-Tibete. Esta linha férrea não é apenas uma forma de transporte. É um testemunho da capacidade humana de superar desafios geográficos. Ela liga Xining, na província de Qinghai, a Lhasa, a capital do Tibete, e é a ferrovia mais alta do mundo, alcançando altitudes impressionantes de até 5 aerometros acima do nível do mar. A construção desta ferrovia foi uma tarefa hercúlea. Ela atravessa paisagens extremas e inóspitas, onde o ar é rarefeito e o terreno é muitas vezes permafrost, ou seja, solo permanentemente congelado. Engenheiros tiveram que desenvolver técnicas inovadoras para construir sobre este tipo de solo, garantindo que a linha permanecesse estável, apesar das variações de temperatura. Além disso, o desafio da altitude não se limita à construção. Afeta diretamente os passageiros. Para garantir o conforto e a segurança, os vagões são pressurizados e um sistema de oxigênio adicional está disponível para quem precisar. A importância desta ferrovia vai além da engenharia. Ela é vital para a integração do Tibete ao restante da China, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias e abrindo a região para o desenvolvimento. É uma artéria crucial que pulsa no coração da Ásia. Deixando as alturas geladas do Tibete, descemos para o megacentro urbano de Chengdu, onde se ergue o New Century Global Center. Este edifício não é apenas grande, ele ostenta o título de ter a maior área construída do planeta. Mais do que um simples prédio, ele é um conceito de cidade num prédio, um microcosmo onde é possível morar, trabalhar, fazer compras e desfrutar de lazer, sem jamais precisar sair de suas paredes grandiosas. Com capacidade para abrigar cerca de 20 mil pessoas simultaneamente, o Global Center é um universo à parte. Dentro de suas vastas instalações, encontram-se centenas de lojas, incluindo as marcas de luxo mais cobiçadas, escritórios modernos, hotéis de ponta e até mesmo um parque aquático indoor. A grande atração, porém, é a sua praia artificial. Com um céu digital, que simula perfeitamente o dia e a noite, ondas controladas que imitam o mar e uma iluminação que recria nasceres e pores do sol, é como ter um pedaço do litoral dentro de um arranha-céu. Este local representa a ambição chinesa de criar espaços multifuncionais que ofereçam todas as conveniências da vida moderna em um único lugar, desafiando a própria definição de um centro urbano. Em outra metrópole chinesa, Chongqing, encontramos o Guanhuan Shopping. Este não é um centro comercial comum. Ele é uma experiência de compra de alto padrão que integra vegetação exuberante e elementos visuais de tirar o fôlego. O design do Guanhuan é uma espécie de selva futurista, protegida por uma imensa cúpula de vidro. Dentro dela,
Árvores crescem em plataformas suspensas, desafiando a gravidade e criando uma atmosfera de floresta vertical. No piso térreo, jardins aquáticos formam um cenário de tranquilidade, com lagoas serenas, rochas cuidadosamente dispostas e uma vegetação subtropical que transporta os visitantes para um oásis urbano. A cada estação, o Guanghuan se reinventa com decorações temáticas. É possível encontrar paisagens jurássicas com dinossauros em tamanho real ou um céu repleto de balões suspensos, criando um ambiente lúdico e em constante mudança. Este shopping é um exemplo de como a China reinventa o varejo, transformando-o em um destino de entretenimento e uma obra de arte arquitetônica. Finalmente, viajamos para a costa de Qingdao, onde a ponte da Baía de Qingdao, também conhecida como Qingdao Haiwan Bridge, se estende majestosamente sobre as águas. Esta ponte é uma das pontes marítimas mais longas do planeta, ligando a cidade de Qingdao à ilha de Huangdao. Seu formato em I é particularmente interessante, pois permite que a estrutura se bifurque e conecte diversas partes da cidade, otimizando o fluxo de tráfego. Com 6 faixas para automóveis e uma via de emergência, a ponte foi projetada para durar um século, utilizando materiais altamente resistentes à corrosão marinha, um desafio constante em construções sobre o mar. A construção em mar aberto, em uma região conhecida por seus ventos fortes, exigiu uma engenharia robusta e precisa. A estrutura é sustentada por milhares de estacas de aço e concreto, fincadas no fundo do mar, formando uma base sólida para esta maravilha da engenharia. A ponte da Baía de Qingdao não é apenas uma ligação física, é um símbolo da capacidade chinesa de dominar os elementos e construir obras que desafiam a escala e a complexidade, conectando pessoas e impulsionando o progresso em grande estilo. Cada um desses projetos, da ferrovia nas alturas ao shopping selva e à ponte sobre o mar, demonstra a busca incessante da China por inovação e sua habilidade de transformar o impossível em realidade tangível. A China, com sua busca incessante por superar limites, não se contenta apenas em dominar a terra e o mar. Sua ambição se estende aos céus, ou melhor, ao espaço sideral. Um exemplo impressionante dessa jornada cósmica é o FAST, o 500-Meter Aperture Spherical Telescope. Este radiotelescópio gigantesco, o maior e mais sensível do mundo, está instalado em uma depressão natural nas montanhas da província de Guizhou. A escolha do local não foi por acaso. A topografia da região oferece uma proteção natural contra interferências de rádio, criando um ambiente ideal para a escuta do universo. A função principal do FAST é captar sinais de galáxias distantes, estrelas, pulsares e, quem sabe, até mesmo indícios de vida extraterrestre. Sua capacidade é tão extraordinária que, em teoria, ele poderia detectar um sinal de celular emitido de Júpiter ou captar emissões de rádio de galáxias que estão a 13 bilhões de anos-luz de distância. Imagine a sensibilidade necessária para realizar tal feito. O prato de 500 metros de diâmetro é composto por mais de 4.000 painéis triangulares que se ajustam em tempo real para focar os sinais mais tênues. É como ter um ouvido gigante, sintonizado nas melodias mais antigas e distantes do cosmos. Este telescópio não é apenas uma ferramenta científica. É um símbolo da curiosidade humana e do desejo chinês de estar na vanguarda da exploração espacial e da compreensão do universo. Ele coloca a China em uma posição de destaque na astronomia global, prometendo descobertas que podem redefinir nossa compreensão do que existe além da Terra. Enquanto os olhos da China se voltam para o espaço, seus engenheiros continuam a desafiar as barreiras geográficas na Terra, especialmente quando se trata de conectar grandes centros urbanos. A ligação Shenzhen-Zhongshan é um dos projetos transmarítimos mais audaciosos e complexos já concebidos. Ele une as cidades de Shenzhen e Zhongshan,
no coração do delta do Rio das Pérolas, uma das regiões mais densamente povoadas e economicamente vibrantes do mundo. Com uma extensão total de 49 quilômetros, a ligação é uma obra-prima de engenharia que combina túneis, pontes e ilhas artificiais. Os desafios enfrentados durante sua construção foram imensos. A região é conhecida por suas correntes fortes, marés variáveis e um tráfego marítimo intenso, com navios de carga e embarcações de passageiros navegando constantemente. Para superar esses obstáculos, foram utilizadas técnicas de construção avançadas, incluindo o uso de guindastes flutuantes gigantes e embarcações especializadas capazes de posicionar módulos pré-fabricados de túneis e seções de ponte com precisão milimétrica. Uma das características mais notáveis da ligação é a ilha artificial que serve como entrada para o túnel subaquático. Esta ilha não é apenas uma base estrutural, ela abriga sistemas de ventilação, controle de tráfego e infraestrutura de segurança, garantindo o bom funcionamento da travessia. O túnel, por sua vez, é uma proeza de engenharia. Os veículos entram em alta velocidade e descem gradualmente para as profundezas do mar, onde a estrutura de concreto e aço resiste à pressão da água e aos elementos marinhos. A segurança é uma prioridade máxima, com sistemas de monitoramento contínuo, saídas de emergência e planos de resposta a qualquer incidente. Esta ligação não é apenas uma rodovia, é uma artéria vital que impulsiona o comércio, o turismo e a integração regional, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre as duas cidades e fortalecendo ainda mais o delta do Rio das Pérolas como um centro econômico global. Por fim, no cenário arquitetônico, a China continua a surpreender com edifícios que desafiam a convenção. O Círculo de Guangzhou, também conhecido como Guangzhou Circle, é um arranha-céu que se destaca não apenas pela sua altura, mas pela sua forma. Localizado às margens do Rio das Pérolas, este edifício rompe com os padrões tradicionais da arquitetura vertical, que geralmente privilegia formas retilíneas e angulares. O Círculo de Guangzhou é o edifício circular mais alto do mundo, com 138 metros de altura e 33 andares. Sua forma foi inspirada em uma antiga moeda chinesa, o que lhe confere um significado cultural e simbólico. A construção é predominantemente de vidro dourado, que reflete a luz do sol e da cidade, criando um espetáculo visual que muda ao longo do dia e da noite. O vazio central do círculo não é apenas um elemento estético. Ele permite a passagem do vento e da luz, contribuindo para a ventilação natural e a iluminação do interior do edifício. Este design arrojado não é apenas uma declaração arquitetônica. Ele reflete a confiança e a inovação que caracterizam a China moderna. Ele mostra que a funcionalidade pode andar de mãos dadas com a beleza e o simbolismo. O Círculo de Guangzhou é um marco na paisagem urbana, uma estrutura que captura a imaginação e se torna um ponto de referência icônico. Ele representa a capacidade chinesa de pensar fora da caixa, de construir o que muitos considerariam impossível e de infundir cada projeto com uma mistura única de tradição e futurismo. A China, ao mesmo tempo que explora o espaço e conecta suas cidades com obras grandiosas, também redefine a estética urbana com edifícios que são verdadeiras esculturas habitáveis. A China, que já nos habituou a projetos de engenharia em larga escala, continua a avançar com obras que redefinem os limites do possível, especialmente no campo da energia e da tecnologia de ponta. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa capacidade é a Barragem das Três Gargantas, uma estrutura colossal que se ergue majestosamente sobre o rio Yangtze. Inaugurada em 2003, esta barragem é, sem dúvida, a maior usina hidrelétrica do mundo. A sua construção estendeu-se por quase 2 décadas, um esforço hercúleo que envolveu milhares de trabalhadores e uma quantidade impressionante de recursos.
O impacto da barragem das Três Gargantas é multifacetado. Ela não só facilita o transporte fluvial ao controlar as cheias e permitir a navegação de grandes navios em trechos antes intransitáveis do rio, como também gera uma quantidade monumental de eletricidade. A usina é responsável por cerca de 2% de toda a energia consumida na China, um número que, embora possa parecer pequeno para um país do tamanho da China, representa uma produção energética colossal, equivalente a várias usinas nucleares. A grandiosidade da barragem também se reflete nas suas eclusas, um sistema complexo e eficiente. No lado norte da barragem, 2 linhas paralelas de eclusas funcionam como uma espécie de escada d'água. Elas permitem que os barcos subam ou desçam o nível do rio em etapas controladas, um processo que garante a continuidade da navegação, apesar da enorme diferença de altitude criada pela barragem. Mas a barragem das Três Gargantas não se limita apenas às eclusas tradicionais. Para acelerar o tráfego de embarcações menores e médias, foi construído um sistema ainda mais impressionante: o elevador de barcos das Três Gargantas. Este elevador é uma maravilha da engenharia moderna, capaz de elevar ou baixar embarcações de até 3.000 toneladas. O que antes levava várias horas para ser concluído pelas eclusas, agora é feito em apenas 40 minutos. O funcionamento é simples, mas engenhoso. Uma câmara selada, que abriga o barco, é elevada ou baixada por meio de potentes motores hidráulicos. É como um elevador gigante para navios, uma solução que otimiza o tempo e a eficiência do transporte fluvial, permitindo que a barragem cumpra seu papel de facilitador do comércio e da logística de forma ainda mais eficaz. Enquanto a China domina a engenharia em grande escala para a geração de energia e transporte, ela também investe pesado no futuro da tecnologia, especialmente na inteligência artificial. Um exemplo dessa aposta é o Centro de Supercomputação de Chengdu. Esta instalação não é apenas um prédio. É um santuário para um dos supercomputadores mais poderosos do planeta. Uma máquina essencial para o desenvolvimento de modelos avançados de inteligência artificial, simulações científicas complexas e análises de dados em larga escala. O exterior do Centro de Supercomputação de Chengdu é uma obra de arte arquitetônica por si só. Ele se apresenta como um grande cubo, revestido de placas de alumínio iridescentes. Essas placas não são apenas decorativas. Elas mudam de cor e brilho, dependendo da luz do sol e do ângulo de observação, criando um efeito visual dinâmico e futurista. É um design que reflete a natureza inovadora do que acontece lá dentro. Diferente dos centros de dados comuns, que geralmente são caixas cinzentas e funcionais, o centro de Chengdu foi concebido para ser admirado, para ser parte de um passeio que une ciência e tecnologia a uma experiência visual marcante. No interior, a sala principal do centro abriga o supercomputador, um gigante tecnológico capaz de realizar quatrilhões de cálculos por segundo. Essa capacidade de processamento é fundamental para avanços em áreas como previsão climática, descoberta de novos medicamentos, desenvolvimento de materiais avançados e, claro, o aprimoramento contínuo de algoritmos de inteligência artificial. Os pesquisadores e cientistas que trabalham ali estão na vanguarda da inovação, utilizando essa ferramenta poderosa para desvendar mistérios e construir o futuro tecnológico da China e do mundo. O Centro de Supercomputação não é apenas uma infraestrutura, é um motor de progresso, um lugar onde o pensamento mais complexo encontra a capacidade de processamento necessária para se transformar em realidade. A China demonstra, assim, uma dualidade impressionante. A capacidade de domar rios e construir estruturas gigantescas para a necessidade básica de energia, ao mesmo tempo em que investe em infraestruturas que impulsionarão a próxima revolução tecnológica. Essa combinação de engenharia tradicional em grande escala e alta tecnologia é o que define o ritmo de desenvolvimento do país.
É um país que constrói barragens, que alteram paisagens e, no mesmo fôlego, cria máquinas que processam dados em velocidades inimagináveis, moldando o cenário da inteligência artificial. A visão de futuro da China é clara: ser líder em todos os campos, desde a energia renovável até a computação de ponta. Eles não apenas acompanham o progresso, mas o impulsionam. A cada novo projeto, a China reafirma sua posição como um laboratório de inovações, onde os desafios são vistos como oportunidades para testar os limites da engenharia e da ciência. O Centro de Supercomputação em Chengdu, com sua arquitetura icônica e seu poder de processamento, é um testemunho silencioso da ambição chinesa de liderar a era digital. Não se trata apenas de construir máquinas mais rápidas, mas de criar os ecossistemas, as infraestruturas e os ambientes que permitam que essas máquinas sejam utilizadas ao máximo potencial, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento em uma escala global. A China está, inegavelmente, construindo o futuro, um megaprojeto de cada vez, seja ele uma barragem colossal ou um centro de dados que parece saído de um filme de ficção científica. A China não se limita a impressionar com sua infraestrutura colossal ou seu poder computacional. O país também se destaca por uma abordagem inovadora em design e pesquisa tecnológica, que se reflete em edifícios que não são apenas funcionais, mas também esteticamente marcantes e pensados para estimular a criatividade. Um exemplo notável disso é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da OPPO, localizado na cidade de Chang'an. Este não é um edifício de escritórios comum. Ele foi projetado com a premissa de que o ambiente físico pode influenciar diretamente a produtividade e a inovação. O design arquitetônico do centro da OPPO é uma ode à modernidade e à eficiência energética. As paredes são predominantemente de vidro, permitindo que a luz natural inunde os espaços internos, o que não só economiza energia elétrica, mas também cria um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador. Para controlar a intensidade do sol e evitar o superaquecimento, foram instalados sistemas de proteção solar inteligentes, que se ajustam automaticamente ao longo do dia. A organização do complexo é feita em anéis interligados, criando uma sensação de fluidez e conexão entre os diferentes departamentos. Esses anéis circundam pátios internos, que servem como pulmões verdes do edifício, trazendo a natureza para dentro e garantindo que a luz e a ventilação alcancem todas as áreas. Mais do que apenas escritórios de engenharia, o centro da OPPO em Chang'an é um ecossistema completo. Ele abriga laboratórios de testes de última geração, onde as inovações são concebidas, desenvolvidas e rigorosamente avaliadas. Há também um centro de treinamento fundamental para capacitar os talentos que impulsionarão o futuro da tecnologia. Para os funcionários, o complexo oferece uma gama de comodidades que vão além do esperado: residências confortáveis, lojas para necessidades diárias e áreas de lazer para relaxamento e convívio. A ideia é criar um ambiente onde a vida, o trabalho e a inovação se entrelacem de forma harmoniosa, incentivando a colaboração e a troca de ideias em um espaço que é, em si, uma expressão de design avançado. Este centro não é apenas um local de trabalho. É um campus onde a inovação é cultivada e celebrada. Um exemplo claro de como a arquitetura pode ser uma ferramenta para o progresso tecnológico. Ao lado de projetos tão ambiciosos, a China também investe em soluções de design mais focadas na vida urbana e na otimização do espaço, muitas vezes em escala menor, mas com um impacto significativo na experiência das pessoas. Um exemplo intrigante são as escadas de Atolir. Embora o nome possa soar um pouco incomum, a ideia por trás delas é puramente funcional e esteticamente arrojada.
Imagine um sistema de escadas verticais de aço que mais parecem esculturas modernas do que meros meios de transposição entre andares. Elas são projetadas para maximizar o uso do espaço, muitas vezes em edifícios onde cada metro quadrado é valioso. Essas escadas não são as escadas rolantes que vemos em shoppings ou estações de metrô. São estruturas que se elevam, muitas vezes em espiral ou com um desenho geométrico complexo, desafiando a gravidade e o conceito tradicional de circulação vertical. O material predominante é o aço, que confere uma robustez e uma estética industrial, mas ao mesmo tempo leve e elegante. O que as torna surpreendentes é a forma como se integram ao ambiente, por vezes parecendo flutuar, ou se torcendo em padrões que hipnotizam o olhar. Elas são mais do que um caminho, são uma intervenção artística e funcional no espaço urbano. Em algumas aplicações, as escadas de Atolir podem ser encontradas em edifícios residenciais de alto padrão ou em galerias de arte, onde o design é tão importante quanto a funcionalidade. Elas representam uma fusão de engenharia e arte, um testemunho da busca chinesa por soluções que não apenas resolvam problemas práticos, mas que também elevem o padrão estético e a experiência do usuário. Em um país onde o espaço é frequentemente limitado nas grandes metrópoles, otimizar cada centímetro cúbico é crucial. E essas escadas fazem isso de uma maneira que é, ao mesmo tempo, eficiente e visualmente impactante. A inovação não se manifesta apenas em construções gigantescas ou em avanços científicos complexos. Ela também pode ser encontrada em detalhes de design que transformam a maneira como interagimos com o ambiente construído. As escadas de Atolir são um lembrete de que a engenharia chinesa não se limita a resolver problemas em grande escala, mas também se dedica a aperfeiçoar a vida cotidiana através de soluções inteligentes e belas. Elas são um microcosmo da mentalidade de design que permeia muitos dos projetos chineses. Funcionalidade aliada à forma, eficiência combinada com estética. A China, com sua velocidade impressionante de desenvolvimento, está constantemente buscando novos caminhos para a inovação. Desde centros de pesquisa que parecem cidades futuristas até detalhes arquitetônicos que otimizam o espaço e a luz, o país demonstra uma capacidade ímpar de integrar diferentes disciplinas. A engenharia, a arquitetura, a tecnologia e o design se unem para criar ambientes e soluções que não apenas atendem às necessidades atuais, mas que também antecipam as demandas do futuro. Esta busca incessante por otimização e inovação é um motor poderoso para o progresso. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Oppo, com sua estrutura anelar e seus pátios internos, é um exemplo de como o design pode promover a criatividade e a colaboração. As escadas de Atolir, por sua vez, mostram como a engenharia pode ser aplicada a elementos cotidianos para criar soluções que são tanto práticas quanto visualmente impressionantes. Ambos os exemplos, em suas respectivas escalas, ilustram a abordagem multifacetada da China em relação ao avanço tecnológico e arquitetônico. A visão chinesa para o futuro não é apenas sobre construir mais alto ou mais rápido, mas sobre construir de forma mais inteligente, mais sustentável e mais inspiradora. Essa filosofia se reflete em cada projeto, desde os arranha-céus que redefinem horizontes até os detalhes mais sutis de design urbano. A combinação de recursos maciços, um talento humano vasto e uma mentalidade de experimentação contínua posiciona a China na vanguarda da inovação global. O país não apenas adota novas tecnologias, mas as molda, as aprimora e as integra em seu tecido social e urbano de maneiras que poucos outros conseguem fazer. Com isso, a China continua a redefinir o que é possível, tanto em termos de engenharia quanto de design. O país não apenas adota novas tecnologias, mas as molda, as aprimora
e as integra em seu tecido social e urbano de maneiras que poucos outros conseguem fazer. Com isso, a China continua a redefinir o que é possível, tanto em termos de engenharia quanto de design. E essa redefinição nos leva a olhar para outros projetos igualmente ambiciosos, que buscam transcender os limites atuais do que se considera viável. Um desses exemplos é a cidade de Nanchang, que se destaca por uma estrutura que desafia a gravidade e a lógica comum, o pavilhão de Tengwang. O pavilhão de Tengwang, embora seja uma reconstrução de uma estrutura histórica, é um exemplo notável da engenharia e da habilidade chinesa em reviver e aprimorar o passado usando técnicas modernas. Não é uma construção nova no sentido futurista, mas a forma como foi reconstruído e a sua grandiosidade o colocam no patamar de um megaprojeto. Originalmente construído no ano de 653, ele foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos. A versão atual, finalizada em 1989, manteve a arquitetura tradicional, mas incorporou materiais e métodos de engenharia que garantem sua durabilidade e segurança. O pavilhão é um dos 3 grandes pavilhões do sul da China e se ergue majestoso às margens do rio Gan. Sua imponência e a complexidade de sua estrutura, com múltiplos telhados curvos e detalhes intrincados, revelam um domínio da carpintaria e da arquitetura que perdurou por gerações. A reconstrução moderna utilizou concreto armado para a estrutura principal, mas manteve a estética de madeira, o que é um feito em si, combinando a resistência do concreto com a beleza dos materiais tradicionais. Ainda em Nanchang, a cidade da cerâmica de Jingdezhen é outro ponto que ilustra a fusão de tradição e modernidade. Jingdezhen é conhecida como a capital mundial da porcelana, com uma história de produção cerâmica que remonta a mais de 1000 anos. A cidade da cerâmica não é apenas um museu, mas um complexo que abriga fornos antigos, oficinas de artesãos, centros de pesquisa e galerias de arte. O que a torna um megaprojeto, no contexto chinês de inovação, é a forma como o governo investiu na preservação e modernização de um ofício milenar. Eles criaram uma infraestrutura que permite que os métodos tradicionais de fabricação de porcelana coexistam com novas tecnologias e designs contemporâneos. É um ecossistema que garante a continuidade de uma arte ancestral, ao mesmo tempo em que a impulsiona para o futuro. Os fornos, alguns com séculos de idade, ainda são utilizados, enquanto ao redor surgem estúdios com equipamentos de ponta para a criação de peças de cerâmica com designs arrojados. Em termos de transporte e conectividade, a China tem investido pesadamente em sua rede de trens de alta velocidade, e a estação ferroviária oeste de Pequim é um exemplo monumental disso. Inaugurada em 1996, ela é uma das maiores estações ferroviárias do mundo e um hub vital para o sistema de alta velocidade chinês. A estação é um complexo gigantesco, capaz de lidar com centenas de milhares de passageiros por dia. Sua estrutura impressionante inclui múltiplas plataformas, vastos saguões e uma integração com outras formas de transporte público, como o metrô de Pequim. A escala da Estação Ferroviária Oeste de Pequim reflete a ambição chinesa de construir uma infraestrutura de transporte que não apenas atenda às necessidades de sua vasta população, mas que também seja um símbolo de sua capacidade de engenharia. A estação é um testemunho da eficiência e da organização que são necessárias para gerenciar um fluxo tão grande de pessoas e trens, operando com uma precisão que rivaliza com os melhores sistemas do mundo. Outro projeto que merece destaque pela sua singularidade e escala é o Centro de Artes Performativas de Pequim, também conhecido como o Ovo. Este edifício icônico, projetado pelo arquiteto francês Paul Andreu, é uma maravilha arquitetônica e um centro cultural de classe mundial. Sua estrutura elipsoidal, de titânio e vidro,
que parece flutuar sobre um lago artificial, é um contraste marcante com a arquitetura tradicional chinesa, mas se encaixa perfeitamente na visão de uma China moderna e inovadora. O Centro de Artes Performativas abriga uma ópera, uma sala de concertos e um teatro, todos sob uma única cúpula. A engenharia por trás de sua construção é complexa, com a necessidade de criar um ambiente acusticamente perfeito dentro de uma forma tão incomum. A superfície de titânio e vidro foi projetada para refletir o céu e a água, criando uma ilusão de leveza. A entrada principal se dá através de um túnel subaquático, o que adiciona uma camada extra de experiência para os visitantes. É um exemplo de como a China não tem medo de abraçar designs arrojados e arquitetura de vanguarda para seus projetos culturais. Ainda no campo da arquitetura e do design que desafiam o convencional, o Galaxy Soho em Pequim, projetado por Zaha Hadid, é um complexo de edifícios de uso misto que parece ter sido esculpido em um único bloco contínuo. Suas curvas fluidas e a ausência de cantos retos criam uma sensação de movimento e dinamismo. O complexo consiste em 4 volumes principais, que se conectam por pontes e plataformas, formando um espaço interno que flui de maneira orgânica. O Galaxy Soho é um exemplo de como a arquitetura pode ser uma forma de arte, com suas fachadas de alumínio polido e vidro que refletem o ambiente ao redor. A engenharia por trás dessas formas complexas é impressionante, exigindo técnicas avançadas de modelagem e construção. É um espaço que não apenas serve a propósitos comerciais e de escritório, mas que também convida à exploração e à admiração estética. A China continua a impressionar com sua capacidade de transformar visões ambiciosas em realidade, seja através da preservação e modernização de tradições milenares ou da construção de estruturas que redefinem os limites da engenharia e do design. Cada um desses projetos, desde o pavilhão de Tengwang até o Galaxy Soho, contribui para a imagem de um país que está constantemente se reinventando, buscando um equilíbrio entre o passado e o futuro, o tradicional e o ultra-tecnológico. A atenção aos detalhes, a escala dos empreendimentos e a velocidade de execução são características que marcam a abordagem chinesa. Eles não se contentam em seguir tendências, mas buscam criá-las, estabelecendo novos padrões globais em diversos setores. A busca por soluções que sejam não apenas funcionais, mas também esteticamente agradáveis e culturalmente relevantes, é uma constante. O pavilhão de Tengwang, com sua história rica e sua reconstrução meticulosa, serve como um lembrete da importância da herança cultural. A cidade da cerâmica de Jingdezhen mostra como a inovação pode ser aplicada para manter vivas as artes e os ofícios tradicionais. A estação ferroviária oeste de Pequim exemplifica a excelência em infraestrutura de transporte, enquanto o Centro de Artes Performativas e o Galaxy Soho demonstram a ousadia e a visão na arquitetura contemporânea. Esses projetos são peças de um quebra-cabeça maior que juntos pintam o retrato de uma nação que está definindo o futuro de muitas maneiras. A China, com sua visão de futuro e sua capacidade de executar projetos em uma escala monumental, não se limita apenas a construções físicas ou avanços tecnológicos. Ela também investe pesadamente na criação de experiências que combinam arte, tecnologia e natureza, redefinindo o conceito de entretenimento e interação humana com o ambiente. Um exemplo notável dessa abordagem é a Montanha Artificial de Daxiang, um projeto que desafia a percepção do que pode ser considerado natural em um ambiente urbano. A Montanha Artificial de Daxiang é mais do que uma simples elevação de terra. É uma obra de engenharia paisagística que integra elementos naturais com tecnologia de ponta para criar um ecossistema controlado.
Localizada em uma área densamente povoada, essa montanha serve como um refúgio verde, oferecendo aos moradores um espaço de lazer e contemplação que simula a experiência de estar em uma montanha real. A estrutura é construída com uma série de camadas, utilizando materiais reciclados e técnicas de bioengenharia para garantir sua estabilidade e sustentabilidade. Rios artificiais serpenteiam pelas encostas, alimentados por sistemas de captação de água da chuva e purificação. Cachoeiras caem em lagos cristalinos, criando um som ambiente relaxante e ajudando a controlar a temperatura local. A vegetação da montanha artificial de Daxiang é diversificada, com espécies de plantas e árvores escolhidas para prosperar no clima local e contribuir para a biodiversidade. Há trilhas que levam os visitantes a diferentes níveis da montanha, revelando vistas panorâmicas da cidade e dos jardins internos. Plataformas de observação oferecem pontos estratégicos para apreciar a paisagem, enquanto áreas de descanso com bancos e pavilhões convidam à meditação. A iluminação noturna é cuidadosamente projetada para realçar a beleza da montanha, com luzes LED que mudam de cor e intensidade, criando diferentes atmosferas. Drones programados sobrevoam a área em horários específicos, projetando imagens e mensagens no céu, transformando a montanha em um palco para espetáculos de luz e som. Outro projeto que exemplifica a fusão de tecnologia e natureza na China é o Centro de Exposição de Planejamento Urbano de Shenzhen, mas com uma abordagem que vai além da mera exibição de maquetes. Este centro não é apenas um museu sobre o futuro da cidade. Ele é uma experiência imersiva, que utiliza a realidade virtual e aumentada para transportar os visitantes para dentro dos planos urbanísticos. Ao entrar, as pessoas são equipadas com óculos de realidade virtual que lhes permitem caminhar por ruas e edifícios que ainda não foram construídos, explorar parques e praças como se estivessem lá, e até mesmo interagir com projeções de futuros moradores. O Centro de Exposição de Planejamento Urbano de Shenzhen tem salas de projeção 360 graus que simulam o voo de um pássaro sobre a cidade, mostrando o desenvolvimento de Shenzhen, desde uma pequena vila de pescadores até a metrópole futurista que é hoje. Telas interativas permitem que os visitantes personalizem seus próprios bairros virtuais, escolhendo o tipo de moradia, as opções de transporte e as áreas verdes, e vendo como suas escolhas afetariam o ambiente urbano. Há também um laboratório de inovação, onde protótipos de carros autônomos, robôs de entrega e sistemas de gestão inteligente de resíduos são exibidos e demonstrados, dando uma ideia concreta de como a tecnologia será integrada ao dia a dia da cidade. A sustentabilidade é um tema central no Centro de Exposição de Planejamento Urbano de Shenzhen. Maquetes digitais mostram como a cidade está implementando soluções de energia renovável, como painéis solares e turbinas eólicas, e como está gerenciando seus recursos hídricos e de resíduos. Há uma seção dedicada à cidade esponja, um conceito de planejamento urbano que visa absorver e reutilizar a água da chuva para prevenir inundações e recarregar os lençóis freáticos. Este centro não é apenas uma vitrine de conquistas. É um convite para o público participar da discussão sobre o futuro das cidades, mostrando que o planejamento urbano é um processo dinâmico e colaborativo. A China também está na vanguarda da criação de parques temáticos e complexos de entretenimento que integram tecnologia de ponta com narrativas imersivas. O parque temático Haichang Ocean Park, em Xangai, é um exemplo disso. Não é apenas um aquário gigante, mas um complexo que combina vida marinha com atrações interativas e espetáculos de alta tecnologia. Os visitantes podem explorar diferentes zonas temáticas que representam os oceanos do mundo, encontrando pinguins, ursos polares, baleias e golfinhos em habitats projetados para replicar seus ambientes naturais. O parque temático Haichang Ocean Park
apresenta um túnel subaquático que oferece uma visão de 360 graus da vida marinha, com tubarões e raias nadando acima e ao redor dos visitantes. Há um teatro com tela gigante, onde filmes em 4D transportam o público para o fundo do mar, com efeitos especiais que simulam o movimento da água, o vento e até mesmo o cheiro do oceano. Montanhas russas e simuladores de voo oferecem emoções radicais, enquanto shows com animais marinhos educam e entretêm. A tecnologia de projeção mapeada é usada para transformar edifícios e superfícies em telas gigantes, onde histórias e lendas marinhas são contadas com luz e som. Um dos destaques do parque temático Haichang Ocean Park é a sua abordagem educacional. Há centros de pesquisa e conservação onde os visitantes podem aprender sobre a importância da proteção dos oceanos e da vida marinha. Workshops interativos ensinam sobre biologia marinha, e programas de voluntariado permitem que as pessoas participem ativamente dos esforços de conservação. O parque também utiliza inteligência artificial para personalizar a experiência do visitante, oferecendo rotas sugeridas e informações adicionais com base nos interesses de cada um. É um lugar onde a diversão se encontra com a educação e a tecnologia potencializa a conexão com o mundo natural. Esses projetos, da montanha artificial de Daxiang ao Centro de Exposição de Planejamento Urbano de Shenzhen e ao parque temático Haichang Ocean Park, são mais do que meras construções. São manifestações da visão chinesa para o futuro. Eles mostram um país que não tem medo de sonhar grande e de investir em soluções inovadoras para os desafios do século XXI. A China está construindo um futuro onde a tecnologia e a natureza coexistem, onde as cidades são inteligentes e sustentáveis, e onde a arte e a engenharia se unem para criar experiências inesquecíveis. O país continua a se posicionar como um líder global em inovação, um lugar onde o impossível se torna realidade a cada dia. A China é, sem dúvida, um país que está moldando o futuro em tempo real, e o que vemos hoje é apenas o começo.